Boa noite a todos, mais uma vez reunidos para mais alguns instantes, de reflexão sobre o estudo do livro do Mundo Maior. Estamos no capítulo 4 e vamos continuar conversando sobre este capítulo. É importante a gente destacar então onde nós estamos, dentro deste capítulo. Então, paramos na aula anterior discutindo sobre um caso de um doente, que se encontra em um hospital debilitado, assediado pelo seu obsessor. Observamos que a mente do encarnado estava diretamente ligado em sintonia à mente do desencarnado. E por isso, devido a essa sintonia, eles se assemelhavam muito, o cérebro do doente com o cérebro da entidade que ali estava próximo. E nós vamos ver o porquê dessa semelhança. Esta é decorrente de uma experiência passada, na verdade, essa relação entre os dois, a sintonia entre os dois, onde estiveram juntos e é alimentada ainda hoje pelos sentimentos e pensamentos de ambos. Então, pensamentos e sentimentos como forma de manter a afinidade entre as mentes de encarnados e desencarnados. Ambos, segundo Calderaro, detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. A história deles é de um assassinato, motivado pelo orgulho ferido, pela ausência de fraternidade e pela ganância. O assassino utilizou-se dos recursos roubados, escapou da ação do poder judiciário, cujo crime na época foi um enigma, e investiu seu dinheiro em atividades que lhe aferiram lucro. Passou a sofrer o assédio da entidade desencarnada, que tinha a ideia fixa de vingança, sofrendo intensa desarmonia no campo psíquico. Então aqui vemos que as ideias fixas, dependendo dessas ideias, principalmente quando direcionadas ou baseadas no ódio, na raiva, no rancor, o quanto essa ideia fixa ela é causa da desestruturação psíquica de nossas mentes. Obviamente, havendo aí toda uma desestruturação também em termos perispirituais. Armazenava em sua consciência todas as impressões do crime. Rejeitava a ideia de confissão pública, que segundo Calderaro, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Então aqui o papel do arrependimento, que de certa forma quando, ou se a pessoa em questão, ou cada um de nós, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, esse é um passo inicial para o nosso processo de reajuste. Não que nós não vamos arcar com as consequências dos nossos atos infelizes, porém, como destaca o instrutor, isso de certa forma, assim como acontece muitas vezes num processo terapêutico, onde nós falamos de nós, onde nós falamos dos nossos sentimentos, assim da mesma forma, quando falamos dos nossos sentimentos mais profundos, quando falamos daquilo, reconhecemos o erro, reconhecemos as nossas dificuldades, isso também é extremamente terapêutico para o nosso processo de cura integral. O patrimônio econômico não lhe trazia tranquilidade nem amenizava-lhe o sofrimento. Tinha pesadelos, depressões nervosas, resultantes da intensa perturbação em sua memória pela vítima. O remorso fazia com que se fixasse sua mente na região intermediária do cérebro, aquela zona motora. O sono era prejudicado, acordava abatido. Isso prejudicou ainda mais a organização perispiritual.
Vejam os reflexos da atitude que leva a um sentimento de angústia, né? O sentimento de culpa em última instância, traz aí a fixação em sua mente do fato. Essa fixação, o não reconhecimento, o não passo inicial para o perdão, né? Para, na verdade, um processo de reajuste a partir do reconhecimento de tal atitude, faz com que ele fisicamente também sinta, né, através dos seus aspectos emocionais, através do sono, através de várias outras questões que ele vivenciava, faz com que então ele tenha um certo desconforto, né, apresente alguns sintomas como nós já falamos anteriormente. O casamento, né, ou seja, na relação do clima espiritual com a esposa, auxiliou de certo modo a equilibrar-se. E veja, talvez, por que isso auxiliou para que ele tivesse um certo equilíbrio? Porque dentro de um relacionamento, quando bem estruturado, quando há um clima de fraternidade, quando há uma cumplicidade verdadeira, quando há preocupação pelas necessidades de cuidar do outro, né? Seja o companheiro, a companheira, com os filhos, com os entes familiares quaisquer, isso de certa forma faz com que a gente direcione um pouco das nossas energias, né, para nos equilibrarmos, porque estamos cuidando, estamos procurando preservar aquele relacionamento, aquela afeição, e de certa forma esse movimento do cuidar, do compreender, do tolerar, do ser solidário, também é uma forma que cada um de nós tem para se preservar dessas ideias, para se preservar e se melhorar, na verdade, no dia a dia. Mas estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Obviamente que somente o fato de se doar nessa relação, de procurar estabelecer afetividade, amor, compreensão e entendimento, não fez, né, ou não faria com que a pessoa tivesse que ter o reajuste adequado perante ao quadro que cometeu. Sentia-se mais calmo apenas agindo e trabalhando, né? Quer dizer, ele procurava através do trabalho incessante, aí é um outro aspecto também da fixação mental, como forma de fuga, né? Como forma de que eu me dedico ao trabalho, me dedico às questões materiais, como uma forma para eu esquecer aquilo que aconteceu, aquilo que eu cometi, né? E quantos de nós, geralmente no nosso dia a dia, nós nos abastecemos desses tipos de preocupações, desses tipos de pensamento, como forma de fuga dos nossos problemas, né? Mesmo que algum de nós não tenha cometido um crime de tal magnitude, mas o fato de nós fugirmos muitas vezes das responsabilidades, da compreensão maior da vida, né, faz com que esse movimento de fixação no trabalho, ele também traga prejuízos a cada um de nós. Isso tudo porque, né, só voltando aqui, porque a mente é que comanda tudo. E como nós vamos ver a seguir, o nosso cérebro, o nosso cérebro físico, ele reflete o cérebro perispiritual, que por conseguinte está atrelado à mente. Então, a mente ligado à região do cérebro perispiritual, que consequentemente está diretamente ligado ao cérebro do corpo físico, essa ação que nós vemos dessa mente estar fixada em algumas áreas do cérebro, e obviamente era o que o André Luiz via naquela situação, reflete nada mais do que o estado da própria mente em si. Então apenas aquela observação de André Luiz na mente, no cérebro físico ali daquele ser, na verdade estava refletindo em última instância um estado da mente do próprio espírito do ser, né? Então, temos também nesse capítulo algumas descrições acerca do perispírito. Então, o Calderaro pede a André Luiz, né,
para que possa observar os centros corticais do doente. E André Luiz assim o faz. Ele passa a observar atentamente o cérebro físico. Tinha a impressão que observava algo que não assemelhava ao tecido vivo, a substância do córtex cerebral, né? A estrutura cerebral física em si. Tive a impressão, segundo André Luiz, de que o córtex fosse um robusto dínamo em funcionamento, né? Algo que gerasse energia continuamente. E aí Calderaro explica a ele que, na verdade, estamos diante do órgão espiritual do ser humano, adeso à duplicada física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Ele está falando, na verdade, do perispírito, a grosso modo. Ele não especifica os corpos, né? Mas vamos compreender inicialmente como perispírito, como corpo espiritual, que, na verdade, é aquilo que nós falamos anteriormente, reflete, modela o corpo físico. Portanto, aquela estrutura inicial do corpo físico que André Luiz estava vendo, em um determinado momento, ele, ao ampliar a sua visão, ele passa a ver, na verdade, a mesma estrutura, só que de uma maneira menos densa, com outras propriedades, mas muito semelhante ao corpo físico, que era o cérebro perispiritual. Então, todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispirituais, ou perispiríticas, vagarosamente conquistadas pelo ser ao longo do processo de evolução. O corpo físico está submetido às leis de recapitulação, que é aquele processo durante a embriogênese, quando nós encarnamos, que nós vamos passando por fases ao longo do nosso desenvolvimento que são muito parecidos em relação a toda a escala filogenética, né, que nos antecedeu. Então, ele está submetido a essas leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou aprendizado necessários. Então, o nosso processo reencarnatório, as leis, a lei de hereditariedade, né, a qual estamos submetidos, quando recebemos os cromossomos do papai e da mamãe, não é isso? Isso, na verdade, há toda uma programação, né, para que o nosso corpo físico, ele se forme, se constitui de acordo com o que trazemos. E o que trazemos são as nossas ações, aquilo que, né, podemos considerar como mérito, as coisas positivas que fizemos, o que de bem nós construímos, ou o contrário disso tudo. Cada individualidade manifesta o cérebro de acordo com seu estágio evolutivo. Os símios ou os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, não apresentavam cérebros absolutamente idênticos, né? Embora eles estivessem próximos. Da mesma forma que um cérebro de um santo emite ondas distintas daquelas de um cientista. Portanto, a nossa manifestação física hoje, ela reflete o nosso desenvolvimento evolutivo, assim como o nosso perispírito reflete o mesmo. Não é? Então, há a descrição de que a célula nervosa é entidade de natureza elétrica, que diariamente se nutre de combustível adequado. Quando estamos falando da célula física, do neurônio, da célula cerebral, né? A célula física vai adquirir alguns nutrientes para continuar a sua atividade. Assim como também a célula perispiritual vai ter o seu combustível para também, né, continuar funcionando. E há vários tipos de neurônios, né? Os sensitivos,
os motores, intermediários ou reflexos. Existem os que recebem as impressões exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Ou seja, para a gente ter a percepção da dor, né, uma das coisas que nós temos que ter é a terminação nervosa lá na periferia, por exemplo. Um exemplo simples, quer dizer, quando eu ponho a mão no fogo, eu sinto que está quente, e como mecanismo de defesa natural, nosso organismo, eu retiro a mão, para que não haja um dano. Porém, por outro lado, nós temos conjuntos de estruturas celulares, que recolhem as impressões da consciência, que vai permitir com que nós possamos articular os nossos pensamentos, tomar as decisões. Porém, e aqui é o destaque, é que a mente é a orientadora desse universo microscópico. Dela emanam as correntes da vontade, reagindo às exigências exteriores ou às sugestões interiores da alma. Então, entre o plano subjetivo, que é da alma, e o objetivo, a matéria, encontra-se o raio de ação da mente. Ou seja, a mente ela é influenciada pela nossa vivência aqui no plano terrestre, pelas experiências que temos, bem como também pela influência do próprio espírito, ou de outras entidades também. Então, ela sofre a atuação das forças invisíveis e visíveis. Então, do plano subjetivo, absorve a inspiração das inteligências encarnadas ou desencarnadas, que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares, que são dele próprio. Do plano objetivo da matéria, vai, obviamente, receber o que ele chamou de atritos e as influências das lutas diretas, que é quando nós estamos interagindo aqui, quer dizer, à medida em que estamos aqui interagindo, estamos fazendo as nossas reflexões, estamos aí atuando sobre a nossa mente. E aí André Luiz, como um bom cientista, sempre fazendo as suas indagações, E aí ele se pergunta, bom, as células do acervo fisiológico não se revestiam de características próprias? As células do corpo físico são tão diferenciadas, tal. Ele tem essa característica, ok, mas podem ser influenciadas de alguma forma? Não eram personalidades infinitesimais, cada célula, aglomeradas sob disciplina nos departamentos orgânicos, mas quase sempre livre em suas manifestações? Seriam essas células do cosmo físico duplicatas das células espirituais? Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo? O fato de que quando há desintegração do nosso corpo físico, há todo um processo de degradação, e isso é realizado também pelas bactérias que habitam o nosso organismo normalmente. Então ele fala, mas como é que nós vamos conciliar esse pensamento? Como é que isso acontece? E se assim fora, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? São indagações pertinentes. E Calderaro responde que existe a química fisiológica, baseado nas leis que regem o organismo físico, e a química espiritual. E diz Calderaro que é quase impossível determinar-lhes a fronteira divisória, de tão próximo que estão as células do corpo espiritual com as células do corpo físico. Porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas e conclusivas, o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. No cérebro, porém, então ele está comentando sobre as outras células do corpo físico, as células do fígado, do estômago, do aparelho
do trato gastrointestinal, da pele, enfim. Porém, no cérebro, inicia-se o império da química espiritual. E nós vamos ver isso por quê. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Então, para que a gente possa fixar, para que a gente possa aproveitar e prosseguir na nossa caminhada, é preciso que, ao menos as células do cérebro, em especial, dado ao fato de que a sede da mente no corpo físico é na região do cérebro, é preciso que essa estrutura ela se mantenha o mais estável possível. E por isso, segundo Calderaro, da dificuldade, vamos dizer assim, dessa diferenciação ou dessa transformação, né, das células do ponto de vista cerebral, das células cerebrais. E aí ele continua ainda sobre o cérebro. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Por isso que elas não se renovam constantemente. Não há essa renovação, né, em relação ao tecido nervoso em grande parte. Intervém então a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Quer dizer, para que a estrutura cerebral possa permanecer a mais estável possível, em funcionamento mais pleno possível, a química superior vai influenciar na região do cérebro para que garanta essa estabilidade e para que a gente consiga, então, intervir da melhor forma na nossa vida física. E, obviamente, também trabalhando as aspirações, né, que iluminam o nosso ser, né, que trazem para nós um processo de evolução moral. E há algum mistério nisso tudo? Né? Pergunta André Luiz. Na verdade, não há mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. E aí ele vai explicar o porquê dessa estabilidade do ponto de vista cerebral. Por que acontece dessa forma? Então, o princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares. No início, né, lá na gênese da formação dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por siciparidade, um tipo de reprodução. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? O quanto nós não fomos ajudados ao longo desse processo? Impossível responder por enquanto. E daí, né, quando nós vemos muitas ações em relação à destruição do meio ambiente, né, em relação à destruição desses seres que habitam nos mares, em montanhas, né, que são ditos como inferiores. Na verdade, nós vivenciamos essas etapas para chegarmos até aqui. Então temos o dever moral, né, de cuidar adequadamente do nosso planeta. Nós somos o fruto dos milênios. Né? Nós somos o resultado
da nossa própria história. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores, diz Calderaro, a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária, né? Dentro daquilo que nós trazemos dentro de cada um de nós, né? O sentimento às vezes de ódio, de raiva, né? Das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Mas estamos aqui para progredir. Desta condição participamos nós, os desencarnados, ou seja, o processo também não acontece só esse processo evolutivo de renovação, de melhoramento, não acontece somente quando encarnamos, mas também, né, do outro lado da vida, no plano invisível, também da mesma forma, em número de muitos milhões de espíritos ainda pesados, por não havermos até o momento alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores da nossa organização perispiritual. Vejam vocês que ele deixa muito claro de que, para que a gente possa transitar dessa condição, né, de primitividade para o maior grau de espiritualidade humana, é preciso que a gente possa renovar, se limpar, vamos assim dizer, de todo o conteúdo de qualidades inferiores da nossa organização perispiritual. Logo, se a mente é que é responsável por coordenar, por manter a estrutura do perispírito, obviamente devemos trabalhar, né, sobre a nossa mente. E como é que a gente renova a nossa mente? Como é que a gente trabalha em cima dela? Como é que a gente faz isso? Melhorar os sentimentos e pensamentos. Como você falou. Melhorar os pensamentos, os sentimentos. Não é isso? Quer dizer, a causa de todos os males, em última instância, ou a causa de toda a felicidade, está na mente. Lógico que dentro de um processo evolutivo, esse estado de felicidade completa, né, no momento não é possível, né? Estamos a caminho, então ainda precisamos conviver com as dificuldades, com as dores, com a presença dos crimes, né, porque ainda estamos num processo de evolução, mas estamos começando a ter noção de que esse não é o melhor caminho, de que a gente pode, e mais do que isso, a gente está aprendendo o porquê a gente deve se melhorar, porque somos os artífices de nós mesmos, né? Então, tal circunstância nos compele a viver após a morte física em formações afins em sociedades realmente avançadas, mas semelhantes aos agrupamentos terrestres. Quer dizer, também numa esfera próxima à esfera e à condição humana, mesmo tendo galgado alguns passos rumo ao processo de evolução moral, ainda também precisamos e ainda convivemos em estruturas, em relações, em atividades muito próximas ou semelhantes aos agrupamentos terrestres. Mais uma vez mostrando para nós que aquela ideia de que ao morrermos ou ao abreviarmos a nossa vida, tudo vai se resolver, não é muito bem assim, né? O progresso, portanto, é para todos e ocorre em todo lugar, nos dois planos da vida. Não devemos acreditar, porém, quanto aos serviços de resgate e de expiação, que a esfera carnal seja a única capaz de oferecer o bendito ensejo de sofrimento áspero e redentor. Né? Não é somente na encarnação que vivenciamos essas dificuldades, essas limitações. Esses processos de resgate, né, esse serviço de resgate e de expiação, também em regiões sombrias, fora dela, quais não podes ignorar, isso é Calderaro falando a André Luiz,
há oportunidade de tratamento expiatório para os devedores mais infelizes, que voluntariamente contraíram perigosos débitos com a lei. Quer dizer, Deus é justo e misericordioso com todo. A situação em que nos encontramos hoje, desse lado da vida ou do outro, é resultado, sim, da nossa forma de viver e de atuar em quaisquer dos planos da vida. E o esquecimento? Era uma das indagações que André Luiz faz. E o esquecimento após o desencarne? Esquecemos da vida física? Isto é natural, ou quando nós reencarnamos também, o esquecimento dos dois lados, ao encarnarmos e ao desencarnarmos. Isto é natural em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Quer dizer, o mecanismo perispiritual, embora essa ligação muito próxima às células do corpo físico, essa relação de estruturação, de manutenção, mas ele tem outras capacidades que nós não conhecemos adequadamente. E que atua independente da matéria. Continua atuando, continua agindo, independente da sua relação com a matéria física. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico, através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens, das causas dos nossos sofrimentos, dos porquês dos relacionamentos que mantemos até hoje, do porquê nascemos no Brasil, ou porquê nascemos na Índia, ou porquê nascemos nos Estados Unidos, ou porquê nascemos num país onde impera mais a desigualdade e porquê nascemos em outro que impera menos desigualdade. Então, tal faculdade só mais tarde a adquiriremos, quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. E aí, mais uma vez, nos chamando a atenção para a busca que incessantemente devemos fazer para o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Os nervos, o córtex motor e os lobos frontais, que ora examinamos, isso é Calderaro dizendo, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o organismo físico, indispensáveis uma e outro, tanto a organização perispiritual quanto o aparelho físico, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, são respiradouros dos impulsos, essa conexão nesses centros, relatados anteriormente, sistema nervoso, não é? Então, eles são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extinguem no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Então, muitas vezes a gente não conseguir recordar daquilo que vivenciamos, por exemplo, no sono físico, é um mecanismo também de proteção, que a própria natureza do organismo físico e perispiritual permite para que a carga de estímulos, das vivências e muitas vezes até mesmo do contato com os outros entes possa ser amenizado, possa ser controlado para que isso não afete o nosso dia a dia aqui, as nossas relações, os nossos compromissos que temos. Então, essa estrutura do sistema nervoso nada mais são que quebra-luzes, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva.
E no mundo espiritual, como é a ação da mente e quais são os seus efeitos? Então, Calderaro coloca que importa reconhecer, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Quer dizer, a ação da mente sobre o perispírito, ela parece ser maior do que a ação dela no corpo físico, embora esteja diretamente ligado, né? E isso, obviamente, talvez explique, ou a gente poderia dar como exemplo, né, os processos de trabalho espiritual, né, quando há realmente, através, né, de algumas técnicas, de alguns tipos de tratamentos, onde, na verdade, o objetivo é trabalhar o campo perispiritual para que daí sim haja, né, a modificação junto ao campo físico. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui, no plano espiritual, é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Então veja que a continuidade da nossa existência no plano espiritual, ela também é calcada num projeto. E esse projeto se chama aperfeiçoamento. Se chama também combate ao orgulho, à vaidade, à perseverança no bem, não é? E veja que isso traz também toda uma questão, né, de ressignificar a própria vida, a própria existência no plano físico. Que à medida em que tomamos consciência de que do outro lado da vida, no plano espiritual, estaremos numa condição em decorrência, né, daquilo que nós vivenciamos no campo físico, obviamente isso nos traz um maior entendimento, né, em relação à importância dessa nossa busca em renovarmos, em nos renovarmos. Como interpretar de maneira simples as 3 regiões de vida cerebral a que nos referimos? Né? Como é que a gente poderia, então, frente àquilo que Calderaro nos coloca, né, como é que a gente poderia, então, resumidamente compreender isso? E Calderaro diz: os nervos, zona motora e lobos frontais, no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores na alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Né? Então, a mente atuando nessas regiões, né, com maior proximidade. E as consequências disso? Então, a criatura estacionária, cuja mente está estacionada na região dos impulsos, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Portanto, é natural que a gente, nessa fase evolutiva que nós nos encontramos, que a gente vá atravessando cada uma dessas áreas, mas com equilíbrio, né? Obviamente, a tendência é que a gente caminhe para essa região, que vai, obviamente, refletir o nosso estado de alma, baseado nos valores superiores, né? Mas precisamos equilibrar tudo isso, porque o nosso processo evolutivo
nos coloca isso. Nós somos resultados disso, nós somos resultado dos milênios, né? Como nós vimos anteriormente. E aí podemos perguntar, qual é a terapêutica para o espírito? Qual é a terapêutica para que a gente renove, para que a gente possa sair daquelas situações, daquelas condições que nos trazem algum tipo de sofrimento? E Calderaro nos coloca que para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável que se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes, atuais, e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte superior, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo um futuro santificante. Portanto, não tem como nós esquecermos completamente o nosso passado. Temos muitas vezes, e aqui serve para todos nós nesse momento da nossa existência, nós temos todo esse passado que é responsável pelo nosso presente atual, porém também não devemos e não há necessidade de que estacionemos aqui, né? Não é o caminho, bom, então se Deus quis que eu passasse por isso, que eu viesse em tal família, que eu tivesse tal coisa, então tem que ser assim, não, né? Precisamos buscar na fonte superior do idealismo elevado, que é a nossa vontade de se melhorar, é procurar seguir os valores, né, e as ideias do Cristo, como forma de restaurar, né, a nossa mente, o nosso corpo espiritual, renovando os nossos sentimentos. E aí, ambos, Calderaro e André Luiz, ainda se encontram ao lado, né, daquele doente e aquela entidade que estava unida a ele. E aí ele comenta, né, temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou-se os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. Por que alterando o sistema endócrino? Porque o sistema endócrino está diretamente relacionado também ao sistema nervoso e a toda uma gama, né, de substâncias e de outras estruturas para o bom funcionamento do organismo físico. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança. Então, o doente, na ideia do remorso, né? Quer dizer, em fuga da recordação e do remorso, e o desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, se tivessem se perdoado, reerguendo-se pelo trabalho construtivo. Olha a importância do trabalho, da ocupação no bem, né? E pelo bom aproveitamento do tempo, e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. A situação poderia ser outra, né, daqueles dois seres. E aí Calderaro tece mais um comentário. Segundo verificamos com tudo isso, né, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo, né?
Então, quando nós somos esclarecidos pela doutrina espírita, quando nós somos esclarecidos, né, pelos benfeitores espirituais, quando nós procuramos, né, dentro do nosso raio de ação no cotidiano, entendendo e compreendendo todas essas relações de pensamentos, de sentimentos, das influenciações, das nossas atitudes, enfim, de várias questões, nós vamos entendendo melhor, né, o porquê que nós devemos amar, porquê nós devemos perdoar. Tarefas essas, diga-se de passagem, muito difíceis. Não é fácil para ninguém perdoar. E também amar de uma maneira muito sublime, ainda não temos ainda essa capacidade, né? Mas os passos iniciais, com certeza, todos nós temos. E isso é que fará com que nós possamos redefinir os nossos estados de espírito íntimo. Bom, nesse momento então, após a aplicação de passes aplicados pelo calderário junto ao doente, o mesmo se afasta temporariamente do corpo físico. Há um certo afastamento, obviamente não há um desligamento completo do corpo físico, e ele se depara com o seu verdugo. Então há descrição ao final do capítulo de que os dois, então, o doente inicialmente assustado, ao vê-lo ali junto a si, começam a se agredir verbalmente, há toda uma situação ali de conflito. E aí, André Luiz, ele e suas perguntas, sempre pertinentes, se dirige a Calderaro e diz: por que não os socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito, enquanto o perseguidor se erguia agora, mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava um infeliz? Por que não intervir naquela situação? Né? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? Falaríamos em vão, comenta Calderaro André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes no momento o de que dispomos, isto é, a intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições no domínio do conhecimento. Então, naquele momento, a situação era tão conflitante e a condição, né, de Calderaro como assistente e de André Luiz naquele momento não permitia que houvesse alguma outra intervenção por parte deles de esclarecimento, porque o que aqueles espíritos estavam precisando era serem tocados em suas almas e com o máximo de amor possível, ou que fosse maior do que esse sentimento, inclusive até de vontade de auxílio, etc. Porque, veja, isso é muito interessante, porque mesmo se nós levarmos em consideração que estamos recebendo uma instrução de André Luiz, de Calderaro, né, que são considerados por nós mais evoluídos do que nós, eles também, e assim como todos os espíritos que se encontram na mesma situação, há limitações, né? Nem sempre o raio de ação, né, que os espíritos têm é o mesmo entre eles, né? Por isso também que muitas vezes, dentro de um processo de refazimento físico, dentro de um auxílio espiritual, muitas vezes uma determinada entidade, ou muitas vezes até mesmo dentro da doação magnética, um vai até certo ponto e o outro vai até outro ponto. E veja a humildade, né, de cada um deles em reconhecer as limitações. E aí ele continua que perseguir
foi dos primeiros magnetistas, porque ele fala, bom, mas e agora? Como é que nós vamos resolver isso? E aí ele traz aí a figura de um magnetizador, né, que viveu entre os séculos 18 e 19, na França. Ele foi um dos primeiros magnetistas que encontraram um sono revelador, ele vai explicar isso melhor a seguir, em que era possível conversar com o paciente em outro estado consciencial que não o comum, que era a hipnose. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela, surgia nova terapêutica para o tratamento das moléstias nervosas e mentais. Então, naquela situação de assistência, parece que essa era a terapêutica ideal para aqueles dois, o doente e a entidade. Entretanto, para nós, neste lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Quer dizer, também não é nenhuma situação extraordinária esse tipo de tratamento, mas que também acontece, por exemplo, pode acontecer também durante o sono físico. E André Luiz questiona, e por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a esses nossos amigos? Ele insistindo ali, puxa, mas a coisa não está legal ali, né? Vamos tentar intervir, né? Assim, o que a gente pode fazer? E aí, Calderaro novamente lhe explica, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. E aí mais para frente aparece uma outra entidade, que é a irmã Cipriana, que nós vamos discutir isso lá no próximo capítulo, a Thalita que vai trazer para a gente a discussão do capítulo. E aí ela é que na verdade vai tentar auxiliar naquela situação. E ele continua, ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo, para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Veja que ele traz aqui a importância do amor como efeito terapêutico. Quer dizer, dentro de um processo de esclarecimento, de acolhimento das almas, de tratamento, qualquer que seja ele, de compreensão, de convivência, é importante que a gente desenvolva em nós o sentimento do amor. E os amigos espirituais deixam isso claro, Calderaro deixa isso claro, de que naquele momento havia necessidade de alguém que pudesse conseguir amar mais do que cada um deles ali amava. Olha que humildade, né, para reconhecer as limitações, né? E aí me fez lembrar, e aqui nós terminamos a aula do capítulo 4, né, com a citação de Paulo em 1 Coríntios, a ciência incha, mas o amor edifica. É essa que é a proposta de Jesus para a vida de cada um de nós. E que os diversos benfeitores, como Bezerra de Menezes e tantos outros, na verdade, vêm através do paradigma médico espírita, através do esclarecimento das nossas almas, incentivando-nos ao processo de renovação, de autoevangelização, para que a gente possa cuidar, né, ter o conhecimento sim, mas procurar desenvolver o sentimento mais sublime e mais importante, que é o amor. E que dentro de um processo terapêutico, de profissionais de saúde para com os pacientes, com as pessoas, também esse sentimento, e a gente espera que isso, dentro da ciência, cada vez mais seja destacado. Acredito que essa era a vontade
é a vontade, na verdade, de muitos daqueles que participam dos trabalhos dessa casa, que coordenam as associações médico-espíritas, e é dessa forma que a gente espera que esse sentimento de amor cada vez mais possa despertar dentro dos nossos corações, porque eu acredito que esse sentimento é como se fosse uma sementinha, e demora tempo para a semente germinar, nascer lá o caule, as folhas e dar os frutos. É devagar, é pouco a pouco, mas é um movimento inexorável para as nossas existências. Perguntas, comentários? Vamos lá, vamos perder a timidez, pessoal. Nós precisamos educar a nossa física quântica. Ela precisa ser aperfeiçoada para fazer com que o nosso pensamento se modifique. Porque atualmente, né, sempre nós usamos a física quântica, né, em amor ao todo ou em ódio, não é isso? Então precisamos se esforçar. Mas toda essa história me lembra também daquele livro do André Luiz, Os Mensageiros, sobre Alfredo e Vicente. São casos semelhantes que eles sofreram muito também, entende? Mas nós vamos chegar lá, doutor. Vamos lá. E agradecemos muito a sua atenção. Então. Eu achei que ia falar do só esse comentário. Você percebeu que ia falar bobagem? Você falou, não é agora. Você vai falar mais pra frente do pretérito, não é isso? Assim, ao longo da obra, esse tema, penso eu que isso vai aparecer, certo, né? Nós vamos estudar aí essa questão. Foi assim, lembrei da doutora, acabei falando do pretérito. Mas você acredita que aquela estrutura que ele estava vendo seria o duplo etéreo? Parecia que era, pela descrição que ele estava dando, né? Que seria e aí a mente, como você falou, ainda está mais distante. Não está naquela segunda, ele não faz nenhuma descrição em relação aonde que está a mente, né? Mas parece que é extra também. O que a gente sabe, na verdade, é que ela está diretamente ligada aos corpos espirituais e ao campo físico, né? Quer dizer, há toda uma... Não que ele esteja localizado em si ali, mas ela é algo exterior a tudo isso, né? Mas que, para que a mente se manifeste no corpo físico, ela precisa atuar sobre o perispírito, que por conseguinte, já que modela o corpo físico, ele está aí, porque senão a gente não conseguiria atuar na matéria física, né? Quando colocou o negócio dos respiradouros, foi interessante, para permitir que haja, né, os respiradores têm o sentido de atenuar os sentimentos negativos. Na hora que você colocou aquilo, também chamou a atenção da gente aqui. Ali a descrição é como se... Existe até um comentário dentro desse capítulo que Calderaro diz que a estrutura do sistema nervoso é como essa estrutura funcionasse como uma luva, no sentido de isolar e de proteger também todas essas ações que o perispírito, já que ele tem uma capacidade maior, né, em termos de funcionamento e de ação, o corpo físico ele também precisa ser bloqueado. E o sistema nervoso, através da rede de neurônios e de outras estruturas, funciona como até um freio nisso, porque senão a gente não conseguiria, né, trabalhar com essas questões, tanto materiais quanto aquelas que nós temos aí durante o sono físico ou com as outras recordações em relação ao passado. É uma forma até de nos proteger e fazer com que a gente se dedique aqui no presente realmente, né? Que a gente pegue aquelas experiências lá do passado, aproveite, né, as positivas em especial, para que a gente possa, frente ao nosso propósito aqui na encarnação, desempenhá-lo da melhor forma possível e concomitante você ir buscando, né, através dos valores morais, através dos valores como fonte renovadora, né, que nós lemos ali, para que a gente se alimente de esperança, de fé verdadeira, né, para que a gente possa estar nesse caminho do aperfeiçoamento, né? Eu entendo dessa forma. Luiz Gustavo, eu queria te perguntar o seguinte: qual seria a medida desse amor?
Os gregos tentam explicar, secar um pouco o amor em Eros, que é o amor talvez que grace mais entre os homens encarnados, que é a paixão, é o amor sexual. Ele disseca também em Filia, que é aquele amor que nós temos pelos nossos filhos, pelos nossos semelhantes. E eles dissecam no terceiro tipo de amor, que é o ágape, que é o amor incondicional. Será que esse amor incondicional, a gente tem que quantificar e qualificar esse amor? Será que só as entidades de um alto padrão vibratório, espiritualmente falando, alcançariam isso? Pelo menos do ponto de vista físico, de desenvolvimento científico, a gente ainda não tem como mensurar, né? Não tem um raio-x, uma tomografia, uma ressonância que você consiga observar, né? Um amor ou alguma balança que consiga, né? Quando você estava fazendo a pergunta, me veio a ideia da parábola do bom samaritano, que na verdade exemplificaria de maneira mais palpável possível esse sentimento de amor que você gostaria, e a gente espera que um dia a gente consiga talvez mensurar. Embora a própria história deste capítulo também, o fato do reconhecimento de que, olha, eu não consigo atuar dessa forma aqui, porque a minha capacidade de amar não é tão grande quanto a de fulano, beltrano, e até aqui eu vou. Daqui para lá, quem vai é quem tem capacidade de amar maior do que eu. Então, eu acho que a gente tem os exemplos, mas a gente ainda não tem os instrumentos para... Tá bom? Eu queria fazer uma pergunta. Eu até li já o capítulo posterior, mas eu fazer uma relação com o trabalho que a gente desenvolve. Fala no microfone. O trabalho que a gente desenvolve lá em cima de desenvolvimento de mediunidade e de orientação dos espíritos, né? Porque no trabalho lá, os mentores esclarecem, orientam e encaminham os espíritos, né? Que vêm e que procuram o centro. Por que o Calderaro também não poderia fazer isso? Porque ele não tinha o amor condicional, mas aqui também a gente não tem o amor condicional, né? Mas a gente está fazendo um trabalho de orientação, pelo menos de orientar o obsessor. Eu estou fazendo uma analogia. Por que ele não poderia intervir? Eu sei que não ia dar o resultado que a Cipriana teve, mas por que não? Qual a diferença? Primeiro, se a gente fizer a comparação em termos do próprio ambiente ali, do propósito a que se destinava aquela assistência, são propósitos diferentes, o que nós descrevemos aqui e aquele que há dentro de um trabalho, de uma reunião mediúnica. Eu acredito que essa talvez seja a principal diferença. E aí, a segunda, na verdade, é isso que a senhora mesma acabou de responder, que foi o que Calderaro disse, quer dizer, dentro daquela situação, daquela circunstância, a orientação, ela precisaria ser carregada de muito amor, tinha que haver muito sentimento. Veja, aí a senhora vai me perguntar, então quer dizer que quem vai esclarecer o espírito que está numa reunião mediúnica, ele precisa ter tanto amor assim para poder esclarecer? Essa poderia ser a pergunta. Bom, é verdade que muitas vezes, e aí quem faz esse tipo de trabalho, quem participa das reuniões assim mediúnicas, muitas vezes se depara com uma dificuldade maior de esclarecer, ou às vezes vem aquele sentimento de aversão, vem um sentimento às vezes, né, de repulsa. E para outros, principalmente quando parece que a gente se identifica um pouco com aquela mazela, com aquele conflito que é trazido, parece que a gente tem mais elementos de acaba orientando melhor. Oi? A piedade, a gente se comove. A piedade, a gente se comove. Parece que a gente entra numa sintonia, não no sentido de dó, de pena ou de... Não, mas a gente entra numa sintonia de reconhecer
naquela dificuldade algo que talvez exista em nós e que precisa ser trabalhado e melhorado. Agora, eu acredito que são momentos diferentes, foram situações diferentes e que, na verdade, chama, e talvez isso seja importante destacar, chama a nossa atenção para que a gente possa, dentro desse trabalho, poder doar o máximo de amor possível que a gente conseguir. Né? E se a gente não der conta daquela situação, que a gente seja tão humilde quanto foi Calderaro, dizer assim, olha, alguém pode vir aqui me ajudar, porque eu não estou conseguindo. Né? Tudo bem? Então encerramos, né?